Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História, e vou ficar com vocês aqui, nesta aula. E para iniciarmos, vamos ver o nosso objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da nossa aula, de número 4, diz o seguinte: Primeira República e suas características, contestações dinâmicas da vida cultural do Brasil entre 1900 e 1930. E como detalhamento nós temos aí a organização política da República Oligárquica, política dos governadores, voto de cabresto e a política do café com leite. Vamos à nossa aula? Muito bem, nesta aula nós vamos falar então da República das Oligarquias. Nós vamos entender então um pouco nessa Primeira República, aí, chamada de República Velha, a Primeira República, como é que ela se constituiu, como é que ela estava organizada. E aí, como sempre, os historiadores dão um apelido para as nossas repúblicas, e uma delas é a República das Oligarquias. Então, por que ela é chamada assim? Nós vamos ver então agora. Então, o que foi a República das Oligarquias? Foi um período da Primeira República Brasileira, que vai de 1889 até 1930, em que o poder político ele estava concentrado nas mãos de uma elite agrária, da elite agrária brasileira, principalmente dos grandes cafeicultores de São Paulo, os produtores de café, e dos pecuaristas de Minas Gerais, aí os criadores de gado, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver então como é que essa república, nós temos aqui então, desse lado aqui, nós temos aqui uma fazenda, que mostra aí os produtores de café, e desse outro lado nós temos aqui um produtor de criadores de gado, só para ilustrar o que era essa república aí das oligarquias. E aí nós vamos ver a organização política da República das Oligarquias. Aí nós temos então os 5 pontos que a gente vai tratar depois detalhadamente. O federalismo oligárquico, que é a política dos governadores, vamos entender isso aí. A política do café com leite, em que consistia essa política do café com leite. O coronelismo e o voto de cabresto, e sistema eleitoral não democrático. Depois, como 5º ponto, aí o Partido Republicano Paulista, o PRP, e Partido Republicano Mineiro, o PRM. Então, essa é a organização aí da chamada política das oligarquias. Vamos então começar destrinchando aqui, falando um pouco sobre a questão do federalismo oligárquico, da política dos governadores, certo? Então nós temos aí, o federalismo era um acordo entre União e Estados, em que o presidente da República apoiava as oligarquias estaduais, as oligarquias locais, e que, em troca, essas oligarquias garantiam a eleição de deputados e senadores fiéis ao governo federal. Então era aí essa via de mão dupla, esse toma lá da cá entre governadores e governo federal. E havia então aí uma intervenção também nos estados por parte do governo federal. Aí o governo federal fazia intervenção nos estados, onde a oposição pudesse ameaçar o poder das oligarquias aliadas. Então havia aí esses acordos entre esses grupos para se manter no poder, certo? Então aí o federalismo, o que é o federalismo, professor? É a força que os estados federados têm no conjunto da nação. Então nós somos uma república federativa, o Brasil é uma república federativa, porque cada estado que forma os entes federados, formamos então uma federação. E aí o federalismo é essa força que as oligarquias tinham. Então, por isso chamado de federalismo oligárquico, porque os estados tinham um poder importante nesse processo da organização política do país. Então, o primeiro ponto,
federalismo oligárquico. Vamos então para o segundo momento, que é aí o que nós chamamos de política do café com leite. Então nós temos aqui, né, de um lado, aqui nós temos Minas Gerais representando aí o leite, né, e do outro lado São Paulo, que representa com o café, né. Então São Paulo são os grandes produtores de café e Minas Gerais aí a produção pecuarista, né, a produção de leite. Então vamos lá, o que significava, o que era essa política do café com leite? Então foi feito um acordo aí informal, né, um acordo informal entre, né, São Paulo e Minas Gerais para que houvesse alternância no poder central, no poder da República, né, como presidente, para eleger os presidentes da República. Então, os presidentes da República saíam numa eleição de São Paulo, né, da força dos cafeicultores, na outra eleição saía de Minas Gerais, era apontado por Minas Gerais, aí pelos os criadores de gado. Dominavam, então, eles tinham essa predominância, né, na presidência da República. E iam, então, revezando aí numa eleição. Saía um presidente de Minas, na outra eleição saía um presidente de São Paulo. Então, a aristocracia cafeeira paulista, né, passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles, que vai de 1898 até 1902. E essa política estabeleceu-se em âmbito federal e reuniu dois partidos que eram aí o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Mas por que isso, professor? Porque naquela época os partidos eles eram regionais, não eram partidos nacionalizados como são hoje, né? Hoje os partidos eles são nacionais. Naquele tempo cada estado tinha o seu partido. Então esses partidos, aí o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, então se revezavam no poder, né? Aí chamada política do café com leite, certo? Muito bem. Vamos então agora continuar aí o nosso processo de explicação da República das Oligarquias. Então, aí nós temos agora o terceiro ponto, que é o coronelismo e o voto de cabresto. Né? O que é isso? Então, o poder, os coronéis tinham um poder muito importante, muito grande aí nas regiões. Então, o poder local dos coronéis. Grandes fazendeiros controlavam os eleitores, geralmente dependentes economicamente deles, né? Por meio de pressão, violência e favores. Então, esses coronéis aí tinham aí os seus agregados e eles, então, manipulavam o voto desse pessoal. Não é isso? Outro aspecto do coronelismo é a questão das fraudes eleitorais. Então, esse processo eleitoral era um processo fraudulento, né? Então, tínhamos aí muitas fraudes. Vamos lá, então, ver como é que se dava isso? Práticas como votos múltiplos, né? Ataques a oposicionistas e falsificação de atas eleitorais. Então, nesse processo se dava, então você ia sempre mantendo aí a situação, elegendo os seus representantes. Outro aspecto do coronelismo era a degola no Congresso. O que era isso, professor? O que é essa degola? Quando convinha o governo federal, anulava a eleição de deputados oposicionistas, garantindo a maioria ao partido oficial. Então, o governo federal tinha esse poder, né, chamado de degola, porque mesmo a oposição elegendo representante, eles anulavam a eleição e esses representantes ficavam fora do poder e permaneciam no poder sempre os deputados e senadores da situação. Não é isso? Muito bem, mas vamos entender por que desse termo coronelismo, né? Vamos entender por que existia esse termo. Então, o termo coronelismo tem origem lá no período regencial, lá atrás, né, quando Feijó, né, Diogo Feijó, criou a chamada Guarda Nacional em 1831. Ele deu, então, esse título, né, essa patente de coronel para algumas pessoas ali do interior que formavam as milícias, né, que defendiam aí, né, a regência. Então, esses coronéis eram
patente dada pelo próprio Diogo Feijó. Mas depois, futuramente, né, esse posto ele foi, então, o tratamento de coronel passou a ser dado pelos sertanejos, né, pelos agricultores e o pessoal dos sertanejos, passou a ser dado a todo e qualquer chefe político, né, que tinha poder de mando, né, ou também a um chefe político, a um latifundiário, cujo poder era maior ou menor de acordo com o número de votos que ele controlava, né, chamado voto de cabresto, né, porque ele então direcionava para onde ele queria aqueles votos que ele tinha na mão, aquelas pessoas que viviam ali com eles, os funcionários, os empregados, né, os apadrinhados ali. Muito bem. E esse coronel ele era um elemento político importante na região, né? Ele recebia o título de coronel, né? Era dado a um fazendeiro que tinha uma liderança política local ou regional, cujo poder era maior ou menor de acordo com o número de votos que ele conseguia controlar, para assegurar nas urnas a vitória dos seus candidatos em função das oligarquias estaduais com quem mantinha estreitas relações. Então, esses coronéis tinham aí, elegiam seus representantes, muitas vezes eram seus filhos, ou então aquelas pessoas que ele queria indicar. Então, tinha esse poder de arrebanhar, né, bastante votos, chamado de coronel. O coronel aí, ele tinha uma função política importante. O coronelismo ele é um sistema político governista, na medida em que depende dos governadores, né, dos estados, as oligarquias, para as suas concessões e para a execução das senhorias municipais. Então, ali eles têm um poder importante naquela região, porque eles fazem os favores, ajuda um, ajuda outro, né? Dá um pedaço de terra para a pessoa plantar. Então, ele vai tendo as pessoas na mão, né? Uma pessoa está doente, o filho adoece, ele manda para a cidade, então compra o remédio. Então, todo esse processo aí que é feito, né, que ele vai, então, tendo as pessoas na mão. Por isso é chamado de voto de cabresto. O voto de cabresto, em que consistia, né? Nós já falamos aqui, mas vamos então colocar o texto para ficar mais claro. O voto de cabresto funcionava assim. Na hora do voto, o coronel ordenava que um de seus capangas, né, levasse os eleitores que dependiam economicamente dele. Podia ser os colonos, um agregado, né, empregados, e estes eram obrigados a votar em quem o coronel mandava. Estão vendo essa imagem aqui no nosso croma, que está representando exatamente isso, né? A pessoa não tinha alternativa, até porque o voto não era secreto, não é isso? Então ele tinha que manifestar para quem estava votando, certo? Muito bem. Então nós vimos aí o terceiro ponto do coronelismo. E agora vamos para o quarto ponto, que é sistema eleitoral não democrático, tá bom? Vejam lá. O voto era aberto. Já falo, não era secreto, né? Sem voto secreto, os eleitores eram facilmente coagidos. Votava ou não votava. Então não tinha como votava ou votava, né, no candidato do seu coronel ali da pessoa, porque o capanga estava ali do lado, olhando para ele, o que ele ia fazer, né? E também não era um sistema eleitoral não democrático, porque existia exclusão política. Por exemplo, as mulheres, os analfabetos e pobres eram proibidos de votar. O voto era restrito a homens alfabetizados e ricos, né? Você tinha que ter uma determinada renda para você poder votar. Então, a grande maioria da população estava alijada do poder de voto, né? Não podia votar. Então, só aqueles mesmo. Então, você tinha lá, você se alistava para votar, né? Não era como hoje, você tem um título. Você ia lá no cartório, fazia o alistamento, tinha todo um grupo de juízes, de fazendeiros ricos que ficavam ali
que iam realmente observar e dizer se você realmente tinha condição de ser eleitor ou não, né? Porque você tinha que ter uma determinada posse e era garantido por esse. Então, você colocava o nome no caderno lá. Então, para poder votar, tinha... E quando era no momento da eleição, você trazia... Os caras traziam a cédula já com os candidatos lá que você tinha que votar, né? Então, era totalmente diferente de como é hoje. E aí, nós vamos para o nosso quinto ponto, que é o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, que dominavam, né, o cenário político. Era daí que saíam os candidatos a presidente da República, certo? Não, o Brasil todo se restringia ali à região sudeste e, na região sudeste, ao estado de Minas Gerais e ao estado de São Paulo. Nós vamos ver mais tarde por que isso acontecia, né? Por que se deu isso aí, por que esses dois estados tinham a predominância, né? E os outros estados ficavam aí à margem desse processo. Então, nós temos aí os dois grandes partidos, né? O Partido Paulista e Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Então, eles tinham a dominância partidária, existia a dominância partidária, esses dois partidos controlavam a política nacional, articulando-se para manter o poder. Então, eles iam sempre ali, né, fazendo acordo para sempre eleger os seus representantes. Também existia aí uma comissão verificadora de poderes. O que era isso? Era um mecanismo usado pelo Congresso para barrar a posse de opositores. Então, veja que era difícil você furar a bolha, né? Então, sempre tinha mecanismos que iam impedindo que outros candidatos chegassem ao poder. Então, esses dois partidos, aí, esses dois estados, comandavam a política nacional, porque o representante do poder central vinha sempre daí desses dois estados, tá certo? E aí nós temos, para a gente fechar aqui nessa questão dos partidos republicanos, uma charge que vai ilustrar bem como é que se dá esse processo, tá bom? Vamos lá? Olá, PRM. Estas eleições são minhas, mas é claro que as próximas serão suas. Muito bem, PRP. Assim prosseguimos comandando a política nacional. Não é isso? Então, aí nós temos o PRP e o PRM, e eles então vão ir dialogando e acordando, né, como que eles vão fazer para permanecer no poder, certo? Muito bem, mas aí eu tinha falado para vocês por que isso acontecia, né? Por que esses dois estados aí controlavam a política nacional. Vamos ver então por que acontecia isso? Então, a Constituição de 1891 e a política do café com leite é a Constituição, né, que vai proporcionar que esses dois partidos, esses dois estados, tenham, né, o monopólio, a hegemonia, né, do poder central. Vamos ver então aí, ó, a Constituição de 1891 trouxe as bases, né, que permitiram a predominância da liderança de São Paulo e de Minas Gerais na política nacional. Por que acontecia isso? Porque a forma federativa, né, com ampla autonomia aos estados e a representação proporcional na Câmara dos Deputados, número de deputados federais proporcional ao número de habitantes. Então, esses dois estados eram os estados mais populosos, né, da federação. Então, eles tinham maior número de deputados e, por conseguinte, eles iam ter essa predominância em poder eleger, né, o seu representante. Então, a Constituição ela vai dar base para que isso aconteça, não é isso? Então, vejam lá, a supremacia política nacional de São Paulo e Minas Gerais, denominada como política do café com leite, e vocês anotarem aí por que isso acontecia, por que era chamada assim, né? Porque São Paulo tinha aí a predominância dos grandes cafeicultores e Minas Gerais, né, dos pecuaristas, não sai essa palavra, né, os criadores de gado, né, da pecuária. Muito bem, então só foi possível a partir da política dos governadores, que forneceu as bases do poder às grandes oligarquias regionais, estaduais,
certo? Muito bem. Mas, como tudo tem um fim, a República das Oligarquias também, ela começou a ruir, né? E nós vamos ver então como é que isso aconteceu, certo? Vamos lá. Então, quais foram as causas, quais foram os fatores que levaram aí a decadência e a queda e o fim da República das Oligarquias? Primeiro, nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, que se deu em 1914 e 1918, né? O que aconteceu? A guerra transformou a economia, né? Trouxe mudanças estruturais na sociedade brasileira, tanto na questão da economia, quanto na questão social, quanto na questão política, né? Então, trouxe aí uma mudança grande nesse sentido. Por quê? Porque começou, então, o governo começou a adotar a chamada política de substituição de importação, em que, como durante a guerra os países produtores aí que forneciam mercadoria estavam em guerra, não podiam, faltou mercadoria, o Brasil começou então a trabalhar no sentido de incrementar a sua industrialização. Então houve um crescimento do setor fabril brasileiro, né, promovendo um verdadeiro surto industrial no país. Então a Primeira Guerra tem essa importância no sentido da causa do fim das oligarquias, porque vai tirar, né, o poder das oligarquias agrárias e vamos trazer, então, agora, vamos começar a criar uma nova grupo social na cidade. As cidades vão crescer com a questão da urbanização e outros grupos sociais vão surgir e também vão querer participar do poder, né? Então, nós vimos aí, primeiro ponto, a primeira causa. Segundo, crescimento industrial. Desenvolveu o setor urbano, fortaleceu grupos sociais como a burguesia industrial, a classe média urbana e o operariado, que passaram a pressionar por mudanças. Então, ninguém mais aceitava aquela política do café com leite e aquela política nacional coordenada apenas por Minas Gerais e por São Paulo, deixando os outros estados fora, né? E o próprio estado de São Paulo e Minas Gerais, que vai ter também um grande crescimento urbano, porque a indústria, né, vai exatamente se desenvolver aí nessa região, e eles vão então exigir participação na política, né? Vão querer participar do processo, certo? E o terceiro ponto, que é a pressão do setor urbano industrial. Então, como as cidades vão crescer, as indústrias vão também se desenvolver, e aí vão surgir novos grupos sociais, né, que vão querer participar desse processo. Primeiro, a burguesia industrial, que exige, né, uma política de proteção e apoio financeiro ao setor, porque antes era dado apenas financiamento aí para o setor agrícola, né, para o setor do campo, e agora a cidade também cobra uma maior fatia, né, de participação do governo federal no incentivo da industrialização. E a classe média urbana, que contestava a política dos governadores e o coronelismo, que eles tiravam as possibilidades de chegar ao poder via eleições, né? Dificilmente a classe média conseguiria chegar a participar do processo político naquele esquema que tinha aí antes, né, com a questão do café com leite, né, a política do café com leite, a política dos governadores. Então, as pressões somadas, né, aí, então, vamos ter então aí reivindicações, né, nós vamos ter reivindicação que vão trazer novas formas eleitorais, vão pedir uma modernização, né, moralização também nas eleições e o voto secreto. A classe média vai exigir, né, a classe média urbana vai reivindicar a participação maior no poder. E também um outro setor da sociedade que é o operariado, que agora está surgindo aí com a ascensão da indústria. O operariado vai reivindicar melhores, né, condições de vida e salários dignos. E, com isso, eles vão promover greves, né?
Não tendo suas reivindicações atendidas, os operários promoviam greves como as de 1917 e inúmeras outras que explodiu pelo país. Então vai haver uma pressão grande, né, da sociedade para a mudança, né, aí, social. Então as pressões somadas aos movimentos armados da juventude militar, né, do exército, chamado tenentismo, que nós vamos ver isso em outras aulas, né, além das dissidências no seio da classe dominante, provocaram no campo político o declínio do poder das oligarquias. Então as oligarquias vão aí chegar ao fim. Então veja aí como o exército está sempre participando aí da questão, né, da política. E agora nós vamos ver as consequências, né, do fim da República das Oligarquias, como é que isso aconteceu, certo? Então nós vemos aí, ó, temos a Revolução de 30, né, uma das consequências da Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas, poder. Então vamos ver como é que isso aconteceu. Então a Revolução, né, depois o Washington Luiz impediu a posse de Júlio Prestes e Getúlio Vargas ele vai assumir o poder iniciando o governo provisório. Lembrando-se que Getúlio Vargas participou do movimento tenentista, mas isso é assunto para uma próxima aula. Segundo, o fim da hegemonia paulista e mineira, né? O domínio político de São Paulo e Minas Gerais foi interrompido, abrindo espaço para outras elites regionais, como no caso aqui no Rio Grande do Sul, né, com Getúlio Vargas, que vai, então, assumir o poder. E a centralização, né, do poder e início do Estado Novo, com Getúlio Vargas, em 1937. Vargas fortaleceu o governo federal, reduzindo o poder dos estados. Então, Vargas vai tirar aquele federalismo que nós tínhamos lá no começo e vai centralizar mais o poder aí na mão do governo federal, certo? E modernização política e social que vai acontecer, né? Foram criadas leis trabalhistas, como a CLT, e políticas de industrialização, não é isso? Para industrializar o país. Getúlio Vargas vai trazer esse processo de industrialização. E o voto secreto e o voto feminino, que foram implementados posteriormente. Então, vamos ter maior participação da sociedade no processo político. E quinto, o enfraquecimento, né, das oligarquias tradicionais, aquelas oligarquias rurais que tinham o poder político na mão, eles vão ser enfraquecidos. Então, o coronelismo e o voto de cabresto perderam força, embora não tenham desaparecido completamente, né? Esse modelo, né, político, ele persiste, infelizmente, até os dias de hoje. Não mais com aquele coronelismo, com aquele voto de cabresto que tinha antigamente, mas ele pode hoje estar aí embrenhado no chamado voto de cabresto digital, né? Com todo esse processo que nós temos aí de redes sociais, de fake news, né? E de manipulação das eleições, né? Então, grupos vão se fortalecendo cada vez mais e eles vão, então, permanecendo no poder. Apesar de nós termos uma mudança, né, grande nesse processo, as elites continuam dominando o cenário político nacional, né? Essa é uma realidade, certo? Muito bem, a gente fica por aqui e espera ter contribuído com a reflexão de todos nós aqui sobre a questão da República das Oligarquias, tá bom? Até uma próxima aula.